maravilhoso, perfeito, lindo demais, incrível. Caraca, que foda! E tá levando forte. Imagine um lugar onde as paisagens parecem ter saído de outro planeta. Essa é a Islândia, conhecida como a Terra do Fogo e do Gelo. Um país onde vulcões ativos, geleiras gigantes, cachoeiras imponentes e auroras boreais convivem lado a lado, criando um cenário simplesmente surreal. Localizada no extremo norte do Atlântico, a Islândia é um dos países mais seguros e sustentáveis do mundo, com uma natureza praticamente intocada. Aqui você pode caminhar entre duas placas tectônicas, mergulhar em águas termais cristalinas e explorar paisagens que serviram de cenário para filmes e séries como Game of Thrones e Star Wars. Há muito tempo sonhamos em conhecer esse destino. Deixamos nossa casinha estacionada em Portugal para viver esse sonho e embarcar numa grande aventura cheia de surpresas e desafios. Vamos ver se esse casaco aqui vai aguentar. Serão 10 dias percorrendo esse país com uma campervan. Nossa carrinha, barra casinha. O objetivo é dar a volta completa na ilha, mas sabemos que vamos enfrentar muitos contratempos pelo caminho. Estamos super ansiosos para chegar e começar essa viagem, mas vamos ter alguns desafios aqui, né, durante essa viagem. Primeiro vai ser as bagagens. Estamos viajando com apenas uma mala de mão e 2 mochilas. Espero que dê tudo certo, que seja suficiente para 10 dias de viagem, né? Outro desafio é que vamos chegar lá de madrugada. Estamos pegando um voo saindo aqui de Lisboa, vão ser mais ou menos 4 horas de voo até Reykjavik. Não é nem Reykjavik, né? É o aeroporto Keflavik. Keflavik. Não sei se é assim que pronuncia, não vou saber pronunciar o nome dos lugares, mas vão ser 4 horas de voo. Vamos chegar lá, na verdade, de madrugada. Vamos ter que esperar algumas horinhas até começar nossa viagem, mas depois eu explico isso melhor. Bora que agora tá na hora de embarcar. Chegamos no aeroporto de Keflavik. Não sei se é assim que pronuncia, vai ser difícil esse vídeo, hein? Vários nomes difíceis, mas o aeroporto fica próximo da capital, que é Reykjavik. E quais são as formas para você sair daqui do aeroporto? Não tem Uber, então esquece Uber. Ou você pega um táxi saindo daqui, que não sei o preço, vai depender, né, do seu hotel, mas já garanto que é caro. Se preparem pro bolso. E tem um shuttle que você pode pegar aqui no aeroporto mesmo. Você compra o ticket ali na hora. É o Flybus. É o Flybus. É um shuttle que te leva ou direto pro centro de Reykjavik, né, o Terminal Bus, ou ele pode te levar direto pro seu hotel também. Então ele pega as pessoas aqui e vai levando pro hotel de cada um. Custa 5.200 coroas, né, o dinheiro daqui. Coroas islandesas. Coroas islandesas, 5.200. Vou deixar aqui na tela a conversão, porque eu não sei o valor exato, mas aí aproximadamente uns 40 euros mais ou menos. Vou deixar aqui na tela o valor. E nós estamos esperando o nosso shuttle, porque vamos fazer uma viagem diferente e vocês já vão entender como vai ser isso. We have 2 options, either with the person who damaged the vehicle. I could never settle down too far away from my hometown. Nossa aventura pela Islândia vai começar agora, no nosso carrinho, barra casinha. Vamos fazer uma viagem de motorhome aqui pela Islândia. Essa foi a melhor forma que a gente achou para conhecer o país. Depois a gente vai explicar melhor, mas primeiro vamos apresentar a nossa casinha. Alugamos aqui na Kuku Campers. Vou deixar aqui o site para quem quiser saber mais, pegar informações. Foi o lugar que a gente viu com o melhor custo-benefício, né? Que tinha algumas vans bem legaisinhas. E eu amei a cor dessa, olha só, toda vermelhinha. E o carro tá bem novinho. Daqui a pouco a gente vai fazer o tour. Não vou fazer o tour agora não, porque a gente ainda vai acertar aqui os detalhes para poder seguir viagem.
uma lojinha de doações que a gente vai pegar algumas coisas pra gente usar. Pessoal que não vai usar mais, então larga aqui. Vamos levar. Estou carregada. Pegamos, alugamos, né, cobertor, saco de dormir, travesseiro, e eu fiz as compras aqui, olha só. Já fiz o mercado do dia. Olha quanta coisa que a gente pegou na lojinha de doação. Pote de sal, olha, tinha muito lá, tinha uns 7 ou 8 potes de sal. E peguei tinha até vinhozinho, ó, vinhozinho branco. Peguei café, 2 pacotes de café que estavam abertos, né, mas estavam pela metade. Muita lata, assim, ó, molho pesto, molho de tomate, fechadinho. Feijão, aquele feijão com tomate, lata de sardinha, muita coisa, papel, toalha, papel higiênico. É bom que a gente já conseguiu economizar aqui, mas agora ainda vamos no mercado para comprar mais coisas. Let's go! Bora começar nossa aventura? Tá animado, cabeção? Muita coisa. Bora começar nessa aventura. O que a gente vai fazer agora? Vamos direto pro mercado, né, para abastecer a casinha, comprar mais coisas, além do que a gente já pegou aqui. E começar o nosso roteiro pela Islândia! Que hoje já tem coisa pra gente Que ver. legal! Do caminho do aeroporto até aqui, no escritório, né, da onde a gente tá alugando a van, a gente já viu, nossa, paisagens lindas. E não é nada ainda, né? A gente viu tudo nevadinho, branquinho de neve. Há quanto tempo que a gente não vê neve? Muito tempo. Acho que tem o quê? Mais Desde a de um Itália, ano. né? Na Itália a gente viu um Na pouquinho. Itália a gente viu neve? As Dolomitas. Ah, é verdade. Mas tava bem pouquinha neve lá. A gente quase Aqui não vai ser pegou bastante. neve. A neve mesmo, a última vez que a gente viu assim com muita neve, foi no Canadá, em 2023, olha. Em Quebec. Em Quebec, que a gente foi, tava tudo, a cidade toda branquinha. Então faz mais de um ano. Então, tô muito animada. Vamos ver se esse casaco aqui vai aguentar. Por enquanto tá aguentando. Quantos graus tá fazendo aí? 1 grau positivo. Cara, 1 grau lá fora. Será que a gente vai pegar a temperatura negativa aqui? Vai, com certeza. Quando a gente for no norte, tá no sul da ilha. Então bora que eu tô animada. Bora. Lembrando que na Islândia não pode parar, estacionar, dormir em qualquer lugar. Só pode dentro dos campings. Isso é um problema porque você poderia até poupar mais se você pudesse parar no lugar, no estacionamento. Igual na Europa pode, aqui não pode. Aqui Aqui não você tem pode. que pagar camping. Mas os campos também não são tão absurdos igual seria uma hospedagem. Então mesmo tendo que pagar camping, sai mais barato. A gente vai botar os valores de tudo que a gente gastar para vocês terem uma noção. Para quem tiver programando uma viagem também, levar isso em consideração, né? E analisar aí se vale a pena para sua viagem ou não. Eu falei que essa viagem a gente vai ter alguns desafios, né? O primeiro desafio foi a questão da mala, que a gente só trouxe uma mala de mão de 10 quilos para nós dois e cada um trouxe uma mochila, porque aqui os voos, né, custam super baratos, mas quando você começa a acrescentar a mala, fica mais caro. Então a gente decidiu vir com uma mala só de mão e 2 mochilas e coube até que bastante coisa. Depois eu conto o que deu disso, né? Mas o outro desafio foi porque a gente chegou no aeroporto de madrugada e o escritório do aluguel da van só abria às 8 horas da manhã. E a gente foi ver preços de hospedagem e transfers até o hotel. Saía muito caro pra gente dormir 4, 5 horinhas só. Então a gente ficou essas horinhas no aeroporto esperando o shuttle, porque aqui na Cuco Campus eles oferecem shuttle gratuito do aeroporto até o escritório. Então a hora que você chega, se você já reservou o carro com eles, eles vão te buscar no aeroporto e te levar até o escritório. E o terceiro desafio são o quê? Vão ser os preços da Islândia. A Islândia é conhecida por ser um dos países mais caros da Europa e até do mundo. Então a gente já veio meio que sabendo disso, preparado para gastar mais, uma viagem que gasta mais, mas ao mesmo tempo a gente se preparou para fazer algumas economias. E uma das economias que a gente vai fazer nessa viagem é o aluguel da van. Porque a gente estava olhando aqui, as hospedagens são muito caras. As hospedagens mais baratas, assim, em algumas cidades que tem mais opções, custa aí 600, 700 reais
à noite. E a gente vai ficar aqui Hostel. 10 noites. E assim, as hospedagens mais simples, às vezes com um banheiro compartilhado. Então, a hospedagem é muito, muito cara. E fora que para você conseguir explorar o país, né, conhecer os lugares bonitos, as cachoeiras, você precisa ter um carro. Então, de qualquer jeito, a gente vai ter que gastar dinheiro alugando um carro. E mais as hospedagens. A gente chegou à conclusão que o melhor custo-benefício é alugar uma van, que você já tem um lugar para dormir, você consegue se locomover. E aqui tem muita estrutura de campings, então não teria problema, né, com relação a lugar para dormir com a van. Abriu, estava esperando aqui abrir o mercado. Abriu agora, às 10 horas da manhã. Bora lá fazer as comprinhas. Dá quanto esse pacote aí? O pacote de macarrão tá 11 reais. Carinho, né? Mas tá razoável. O pacote de 500 gramas. O preço do azeite aqui. Esse potinho de 250 ml, tá? 549 coroas, que dá mais ou menos, ó, 24 reais. Não achei caro, não. O azeite tá no preço bom, né? 14 reais o quilo. Granola, pacote de 300 gramas, 19 reais. Tá, Isso é caro até no Brasil, né? Até no Brasil isso é caro. A conversão, ó, que eu não faço ideia de cabeça, né? Tô fazendo direto na calculadora do iPhone. É só você vir aqui e colocar conversão. Aí você seleciona qual a moeda. Eu botei ISK, que é a coroa islandesa. Aí você joga aqui o valor, 409, ele já te joga o valor em reais. Então facilita, né, na hora da gente ter uma noção dos preços. Mas também não tem jeito, tem que comprar. Carrinho cheio. Agora quanto será que vai dar essas compras aí, hein? Não faço ideia. Tô calculando, sei lá, uns 90, 100 euros mais ou menos. Será? Ou vai dar mais? O que vocês acham? Fizemos umas comprinhas boas aqui. Como a gente vai passar 10 dias, a gente comprou bastante coisa. Claro que eu sei que depois a gente vai ter que comprar mais, né? Conforme o que for faltando. Mas essa comprinha boa, quanto vocês acham que deu aí? 15.693 coroas islandesas. Joguei aqui, ó, na calculadora. Deu 685 reais. Essa comprinha, o que vocês acham? Razoável, caro, barato? Até que eu achei razoável os preços. Olha o tamanho do carrinho. É um país caro, mas o mercado tá mais ou menos assim os preços. Tá um pouco mais caros do que os preços que a gente encontra no Brasil. Mas se você for pensar, a gente gastaria muito mais se a gente fosse parar nos restaurantes. Então, não tem jeito, tem que comprar. Agora vamos acomodar isso tudo aqui dentro da casinha. Essa aqui vai ser outra missão do dia. Ui, que vento. Minha mão tá congelando. I'm bound. I stick by them till I'm in the ground. A gente descobriu que aqui na Islândia é igual o Canadá, Austrália, Inglaterra, esses países que São mais rigorosos com o negócio de bebida. Dentro do mercado normal, não vende bebida alcoólica. Bebida São alcoólica lugares. só é vendida em lojas apropriadas. Então, a gente veio dar uma passadinha aqui para comprar um vinhozinho, né? Já que a gente não conseguiu trazer de Portugal. Vamos ver que vinhos que tem aqui pra gente levar. Olha, a loja é enorme e Vindo do mundo caros inteiro. também. É, Bem mas mais aqui caro, é eu claro, achei né? Não tem jeito. razoável. Não tem vinho produzido aqui. Quase não tem vinho produzido aqui. Acho que nem tem, né? Vinícola não. aqui. Sei Então lá, todos os acho vinhos que não. todos os vinhos que estão lá são importados. Esse aqui é um Cabernet Sauvignon Da Espanha. espanhol. Custou mais ou menos 13 euros. 13 euros. Caro não tá, 70 mas e poucos reais. tá no preço. Pra aqui tá ótimo. E lá tem todos os tipos de bebida, né? Não é só vinho, não. Tem todos os tipos de destilado, né? O destilados pessoal e bebe muito cervejas. destilado. Eu entrei lá também na parte de cerveja, tem cerveja do mundo inteiro. É bem igual aquelas lojas do Canadá que a gente entrava. Imensas, cada uma imensas. E olha a vista que a gente tá aqui. Que lindo esse estacionamento que a gente parou. Esse Com as vinhozinho vai cair montanhas, bem vai pra cair caramba. bem. No friozinho à noite, olhando a nevezinha, olhando a aurora boreal. Que as expectativas estão altas para essa viagem. Bora. Resting on the myth of old. All of the stories I've been told. Secret places hidden well. I've gone now as far as I can tell. E a nossa primeira parada é no Thingvellir. Vou deixar aqui o nome escrito na tela, tá?
Pinkville National Park, e foi aqui que os vikings estabeleceram o primeiro parlamento democrático do mundo. Isso lá no ano de 930. E é um parque obrigatório para você parar. E tem uma coisa inédita que a gente vai ver aqui, bem pertinho, que nós vamos caminhar em cima das duas placas tectônicas, né? Em cima da fenda que separa a placa tectônica da América do Norte com a placa tectônica da Europa. On my way to become a poor excuse of a better one. I've come to realize. Cara, muito legal. Você consegue ver direitinho aqui a falha entre as duas placas, né? Essas placas, elas sempre se movimentam. A Islândia fica no encontro de placas tectônicas. Por isso que tem tanta atividade geológica. É uma região muito, igual eu falei lá na Ilha da Madeira, uma região muito recente de movimentação constante. Então, até pouco tempo atrás, um vulcão entrou em erupção aqui, uma região aqui, só que não é um vulcão com aquele formato de chaminé, né? Aqui é tão perto aqui da superfície, essa parte da movimentação tectônica, do magma, está tão aqui presente na região toda, que o vulcão ele entrou em erupção na superfície, assim, saindo pelos buracos nas ruas, uma região bem perto daqui, né? E aqui a gente consegue ver direitinho o limite entre as duas placas naquela rachadura aqui atrás. I am stuck here without a home. Essa é a Oxarar Falls, não sei se é assim que se fala, mas é uma cachoeira que fica aqui dentro do Parque Nacional também. E daqui de onde a gente está, dá pra ver exatamente as duas crateras, né? As duas placas tectônicas, a formação, a fenda entre as duas placas tectônicas. E no meio delas corre um riozinho. Incrível demais. Acho que é o único lugar do mundo que a gente consegue ver isso, né? A gente está assim, simplesmente abismado com a beleza desse lugar. A Islândia sempre foi um sonho de conhecer, mas estando aqui, você vê que é muito mais bonito. E tudo que a gente já viu de vídeo, de foto, ao vivo, é muito mais incrível, muito mais esplêndido. Só lembrando das aulas de geografia, são 3 tipos de movimentos de placas. Placas que se chocam, movimentos convergentes, placas que se afastam, movimentos divergentes e placas que se arrastam, movimentos transcorrentes. Aqui, como criou uma fenda, provavelmente a placa da Europa com a placa norte-americana, ela criou um movimento divergente, eles se afastam. Então, toda vez que essas placas se movimentam, essas fendas se movimentam e criando também espaço para poder o magma subir a superfície e entrar em erupção. Foi o que aconteceu aqui, se eu não me engano, ano passado. Eu acho que já teve uns 2 anos seguidos que teve uma movimentação tectônica que o magma subiu a superfície por vários passagens pelo solo na superfície. E aqui foi engraçado que não surgiu igual um vulcão, né, com aquela chaminé, aquele formato. Aqui não, emergiu do solo, das fendas, o magma, e ficou borbulhando. Vou ver se eu consigo colocar umas imagens aqui. E aqui na Islândia tem um passeio que você mergulha entre essas duas placas, numa fenda que ela inundou. E aí uma empresa que faz esse passeio, eu vou deixar o link aqui, se você quiser fazer. Nós não vamos fazer esse passeio. Eu consigo fazer no verão. No verão é melhor porque está muito frio. Apesar de ter todo o preparo lá da roupa e tudo. Uma roupa apropriada, né? Uma roupa térmica. Mas mesmo assim, o seu rosto fica molhado e acho que as mãos também ficam molhadas. Então você passa um friozinho e são 30, 40 minutos mergulhando por entre esse rio. Então se você vier aqui no verão no ótimo. verão, mas eu acho que da segunda quinzena de maio até setembro você pode fazer esse passeio. Vou deixar os links aqui e para cá também, para esse parque nacional aqui que tem essa fenda que você também consegue enxergar. Tem passeios que saem da capital. Também vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser, não for alugar carro, não vier alugar motorhome, carro, poder conhecer essa região aqui. Hoje e amanhã a gente vai fazer um circuito que o pessoal chama Golden Circle, que é o circuito que fica bem perto de Reykjavik,
que é para quem tem menos tempo para conhecer a região. Então É você região obrigatória, que todo mundo tem que conhecer. tem uma cachoeira bonita, tem Cachoeiras esse lindas, parque aqui, tem tem o geyser, tem a tem Blue hot Lagoon, spring. tem um pouquinho de tudo e fica bem Bem perto próximo, um do uma hora, outro. 1 hora e pouca lá de Reykjavik. Esse é o circuito ideal para quem tem pouco tempo. E quem vai passar aqui 2, 3 dias só na região. E é um circuito que dá para fazer contratando passeio. A gente vê os ônibus ali de excursão, muita gente vem com pouco tempo para fazer, para conhecer a Islândia e aproveita para fazer esse mini circuito aqui que tem um pouquinho de tudo que tem aqui na Islândia. Nós não vamos fazer esse, nós vamos ficar mais tempo, nós vamos ficar 10 dias aqui. Não, mas vamos fazer esse circuito também, né? Estamos fazendo logo nos hoje e primeiros amanhã. dias, E depois a gente vai seguir. tentando dar a volta completa na ilha, que é o circuito em anel aqui, que é o Ring Road, né? Mais ou menos aproximadamente 1.700 quilômetros que a gente vai fazer dividido em 10 dias. Moleza. Para 10 dias é moleza, trechinhos maiores, trechinhos menores e parando em vários lugares aqui. Só que fazer esse circuito em torno da ilha toda depende muito das condições climáticas. A gente deu Estradas fechadas, abertas. e aqui o clima muda muito Esse é outro rapidamente. desafio que a gente vai ter nessa viagem. Ontem algumas estradas estavam fechadas, hoje a gente já viu Condições climáticas. pelo site aqui das estradas que a condição climática melhorou muito de ontem para hoje. E aí as estradas estavam fechadas, abriram. E aí a gente vai ver, a gente já fez um roteirinho aqui mais ou menos de 10 dias. A gente tem mais ou menos o que a gente tem que ver, aonde a gente tem que ver, a distância, para a gente completar a nossa missão e ver o máximo de coisas possíveis aqui. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. Não sei se é gente que não tá, A gente não tá acostumado. Tá porque acostumado. Não tá frio, na verdade, não tá frio. não tá frio para os padrões daqui, né? Mas Não tá frio frio, porque a gente né? tá com essas roupas aqui e tá tranquilo. O problema é esse vento cortando, sabe? Que vem no rosto. A sensação térmica despenca com o vento, né? Até que meu casaquinho tá ventando bem. Só tô sentindo frio no rosto mesmo. Tô sentindo frio em tudo quanto é lugar. Agora, no a corpo. gente tá pensando que hoje é só o primeiro dia. A gente ainda tem mais 9 dias aqui, nesse país gelado. Será que a gente aguenta? Será que a gente sobrevive até lá? Dentro de uma van? Get away to a place where we don't know. Imagina percorrer a Islândia com essa caminhonete aqui. Olha que caminhonete maneira. Olha o tamanho da roda. Dava pra fazer um motorhome maneiro aqui dentro, hein? Tem 2 portas. Não é só o tamanho da roda, não, mas é só a parte de trás. Tem 2 portas. Só Nossa, tinha que bem subir mesmo. ela um pouquinho, que ela é baixinha. A vista aqui do banheiro, ó. The world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Nós começamos o roteiro aqui um pouco diferente, né, do que a maioria começa. Porque a maioria das pessoas que vem para a Islândia começam conhecendo Reykjavik, que é a capital. Mas nós não quisemos perder tempo hoje lá em Reykjavik. Nós preferimos, né, vir direto para conhecer as cachoeiras, as paisagens, que é o mais importante pra gente aqui na Islândia, mas também porque no último dia vamos ter uma manhã de sobra antes de entregar a van lá na Kuku Campers. Então a gente separou essa manhã para dar uma voltinha e conhecer a capital. Mas é uma dica boa para você, se você estiver chegando pelo aeroporto, né, já quiser dar uma volta para você ver como que é a capital da Islândia, vale a pena. Se você for fazer a Ring Road, você pode ir tanto no sentido horário,
né, quanto o contrário, o anti-horário. Eu já vi, quando a gente estava pesquisando para poder fazer esse trajeto, a gente viu a galera fazendo pelos dois sentidos. Tá? Mas aí a gente, eu acho que por causa da nossa logística, porque alguns fatores, a gente vai fazer ele anti-horário. Vamos rodar, principalmente porque na previsão também, né, a região norte, ela iria estar com um mau tempo, algumas estradas fechadas. E agora, nesses 3, 4 primeiros dias, e o tempo ia melhorar. Daqui a 4, 5 dias o tempo vai melhorar lá na região norte. Então a gente também não iria correr o risco de ter estradas fechadas para a gente poder conseguir dar a volta completa. E um outro desafio, um grande desafio nessa viagem, eu falei que a gente tá, no começo do vídeo eu falei que a gente tem vários desafios, né, ao longo dessa viagem, que tem muita coisa em aberto para acontecer. E o maior desafio é que a gente veio para cá, para a Islândia, com um motivo, o principal motivo de todos. Claro que é um país muito bonito, com muitas belezas naturais, mas a gente veio com o propósito de ver pela primeira vez na nossa vida a aurora boreal, porque esse é um dos países com maior probabilidade de conseguir ver a aurora boreal. Mas a gente precisa, né? É um fenômeno da natureza, então não tem nada garantido que mesmo que a gente passe aqui 10, 15 dias, que a gente consiga ver a aurora. Depende de vários fatores, como climáticos, o céu precisa estar limpo, né? Sem muitas nuvens para a gente conseguir ver. E esses primeiros dias aqui a gente já viu que o clima estava bem, mais ou menos, né? Com muitas nuvens. Mas quando a gente chegou hoje, a gente chegou com o céu limpo, sol. Então a gente já ficou com aquela esperançazinha. Mas agora, no final de tarde, essa região aqui que a gente está percorrendo já está com muitas nuvens. O céu já está todo encoberto. Então vamos ficar naquela expectativa. Nem que seja até o último dia, pelo menos uma vezinha, né? Um raio verde no céu para dizer que a gente viu a aurora boreal, porque esse é o nosso maior sonho. É o nosso de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo que vem para a Islândia, 90% das pessoas vem com a esperança de ver a aurora boreal. Porque a gente já foi para vários lugares. A gente já foi para o Canadá, que também tem facilidade de ver a aurora boreal. A gente não conseguiu ver lá. Então essa viagem a gente está fazendo com essa esperança. Mas se não der certo, que é uma possibilidade, a gente sabe que isso pode acontecer, pelo menos vamos conhecer um país incrível, cheio de belezas naturais, né? Que vale a pena conhecer também, independente de ter ou não aurora boreal. Ah, tá nevando! Uns floquinhos bem fininhos. Mas tá nevando. Ai, que demais! Floquinhos bem fininhos aqui na estrada. Ai, que lindo! Do nada, assim, começou. A gente tava até falando, né, que pra cá o tempo tava fechado, tava com muitas nuvens. E aí, se chover pela temperatura que tá, já forma a nevezinha. Ai, que legal! A gente saiu lá do Parque Nacional e agora estamos seguindo em direção ao Golden Circle, né, que o Salo comentou, que é uma região obrigatória para conhecer. Mas antes vamos dar uma paradinha num restaurante que a gente salvou aqui para conhecer, que muita gente indicou, que é um dos restaurantes mais bem avaliados aqui dessa região da Islândia. E ele tem uma particularidade, a gente vai explicar, mas também tem um ambiente bem aconchegante, assim. Então espero que esteja aberto, esteja funcionando, porque a gente vai... Mas também, de qualquer forma, a gente está na direção da onde a gente vai dormir. E depois, saindo de lá, a gente vai ter que procurar um camping para dormir. É um outro desafio sobre os campings, achar um lugar para dormir, porque essa época do ano, nós estamos final de março, começo de abril, muitos campings ainda não abriram, ainda estão fechados, porque a maioria dos campings, eles abrem na temporada do verão, né? Final de abril, maio, até setembro. Então, tem alguns campings que abrem o ano todo, mas outros ficam fechados nessa parte do ano. Então esse vai ser um dos grandes desafios, a gente encontrar um lugar para dormir, porque a van ela não tem 100% de autonomia, não tem banheiro, esse é um outro desafio, né, que eu vou falar também. E a gente precisa de uma estrutura de um camping para dormir. E também porque aqui na Islândia é obrigatório você dormir dentro de campings, não tem como na Europa, né, você pode dormir em qualquer lugar que não seja proibido. Aqui você tem que dormir dentro dos campings.
E tá nevando forte. Começou a nevar fraquinho quando a gente tava na estrada e agora quando a gente tava chegando aqui, começou a cair uma neve mais forte. Ai, que legal! Esse aqui é o restaurante que a gente vai visitar, vou deixar aqui o nome pra vocês verem, porque eu não vou me atrever a falar. E ele tem uma particularidade, ele fica dentro de uma fazenda que produz tomates o ano inteiro. Isso é bem diferente, né? Pra gente não é muito diferente, porque a gente tem tomate no Brasil o ano inteiro. Mas pra aqui, pra Islândia, que é um país gelado, de clima muito frio, não é fácil produzir tomate. Tudo é produzido em estufa, protegido. E aqui eles conseguem produzir o ano inteiro. Então todos os pratos nesse restaurante levam tomate. Essa é a característica principal do restaurante. Ele tem uma avaliação altíssima, super recomendado. E a gente vai entrar agora para visitar. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free with me. E aí? E aí, o que você achou? Não, valeu pela experiência. O lugar é lindo. Lindo, aconchegante. Aconchegante. A comida é boa e tudo. A fazenda aqui em volta também é linda, só de você andar aqui. É, a região, olha só. Olha aqui a paisagem aqui em volta. A comida é boa, mas é normal, É né? caro, Espetacular. acaba E sendo muito caro para brasileiro, Mas né? pra que pra gente é tudo muito caro. E a Islândia toda, como um todo, é muito caro. É muito caro. Então, Então a continha foi salgada. se você vai ficar pouco tempo, quer ter as experiências, né, de comer num restaurante aqui, que ele é bem peculiar, tem essa questão do tomate e tudo, vale a pena. Agora, se você vai ficar mais tempo, você quer ir em outras coisas, não quer gastar dinheiro com comida, então é melhor passar ele. Pra gente valeu a experiência, como uma experiência. Mas E se gastamos todo o nosso orçamento dos restaurantes pra viagem toda. agora a gente vai ter que comer mais em mercado. Mas também a gente fez a compra bastante, a gente comprou bastante coisa no mercado pra gente cozinhar nos próximos dias, então tá valendo. Agora bora procurar o camping que a gente vai passar essa noite. Pelo que eu pesquisei aqui no Google Maps, no Parque Fortnite, parece que ele está aberto, né? Mas você vai ter certeza mesmo quando chegar lá. E fica bem pertinho daqui, uns 20 minutos do restaurante. Difícil esse primeiro dia. A gente parou aqui nesse estacionamento, que na verdade era para ser um camping, mas não é. É um estacionamento do lado de um restaurante. E aqui a gente vai fazer 2 pontos turísticos que ficam aqui perto, a 4 quilômetros aqui, o Geyser. A gente vai ver hoje, mas foi difícil dormir aqui hoje. Muito frio, muito frio. E a gente não achou que fosse pegar ainda tanta neve aqui. Mas o dia está começando e promete. I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. Started the words that I... Agora sim, bom dia. Chegamos ontem nesse camping que a gente tá aqui à noite. Chegou muito cansado. Só pagamos lá, estacionamos e dormimos. O chuveiro, quando a gente chegou, já estava fechado. Chegamos às 8 horas da noite. Ele só fica aberto até às 7. Isso aqui não é um camping direito. Não é um camping, é um estacionamento de um restaurante que eles viraram como camping. Colocaram banheiros e chuveiros do lado de fora. E aí você paga na recepção do restaurante, estaciona e usa os chuveiros e o banheiro. É só isso. A facilidade dele é porque ele fica perto de 2 pontos turísticos aqui, famosos nessa região. E aí deve ter tido muita procura, muita gente perguntando se podia ficar. E eles devem ter criado essa estrutura para absorver essa galera. Mas não tem estrutura de camping, não. A gente ficou muito adaptado tá e caro. Tá muito acostumado com os campings que a gente vai, né? Portugal, Espanha,
França, Itália, que tem uma mega estrutura. Isso aqui não tem estrutura nenhuma, é só um estacionamento. E custou caro ainda por cima, mas é o preço de todos os campings daqui. A gente pagou 2.000 coroas por pessoa, mais 300 coroas islandesas de taxa, né, que é uma taxa que eles cobram por carro. E mais a eletricidade a gente não pagou, porque esse carro, depois a gente vai explicar, não tem eletricidade. Não tem eletricidade, não precisa estar conectado na eletricidade. Não, depois a gente vai explicar isso, mas não tem cabo para ligar na eletricidade esse carro. Então a gente não pagou a eletricidade. E os 2 banhos, que cada banho custou 500 coroas. Total, para nós dois, com a taxa de 2 banhos, que o banho é opcional, claro, se você não quiser você não paga, mas deu 5.300. Que dá mais ou menos aí uns 40 euros. Isso caro pra caramba para não ter estrutura quase nenhuma. Mas dormimos bem. Ligamos o aquecedor do nosso carro, que depois a gente vai explicar como funciona. Dormimos aqui também, a gente vai mostrar depois como que é essa cama, essa mesinha que vira cama. Ontem foi o dia de se adaptar, a gente teve que aprender tudo, né? A montar a cama, a como ligar e desligar o aquecedor. O fogão hoje, a gente levou uma surra pra... A gente nunca tinha usado esse fogão de campo. A gente até tem ele no nosso motorhome, mas a gente nunca tinha usado. Então a gente levou uma surrinha, mas aprendemos e é fácil. Depois a gente explica, né, mostra como que usa, mas é bem fácil. Depois a gente vai mostrando para vocês o desenrolar da nossa experiência nesse mini motorhomezinho. Olha, eu tô fazendo mais um cafezinho aqui, porque achei que essa cafeteira veio muito pouquinho café. De manhã eu preciso de um balde de café para conseguir acordar e fazer as coisas. Mas a gente já tomou banho. A gente acordou quase 9 horas. Então a gente já separou as coisas. A primeira coisa que a gente fez foi lá no banheiro para tomar um banho. E voltamos, depois fizemos o café. Acho que o café tá pronto, quase pronto. E aí voltamos e tomamos o café. E agora eu vou me arrumar, porque eu nem troquei de roupa ainda. Só tomei um banho, botei mesmo o pijama. E pra tomar um café, que eu tava já com dor de cabeça. Porque quando acordo, de manhã eu preciso logo tomar um café, senão eu fico com dor de cabeça. Essa cabeça voltou, vem. E aí agora eu vou fazer mais um cafezinho pra gente sair. Chegamos na primeira atração do dia, que é a Gullfoss, uma cachoeira bem pertinho daquele camping que a gente dormiu, 5 minutinhos de carro. Só que a gente chegou aqui, o tempo deu uma fechada, começou a nevar. Agora a gente tá se preparando e criando coragem pra sair do carro. Porque tá muito frio. Vou usar, estreando minhas luvinhas que eu comprei lá na Decathlon. É luva de esqui, né? Ah, luva de gelo, né? Pra gelo. Ela é meio impermeável e é bem quentinha. Vou estrear hoje, porque tá nevando lá fora. O tempo tá bem esquisito. Mas já que a gente tá aqui, bora encarar, né? Não tem jeito. Olha só. A chuva, né, deu uma paradinha agora, mas tava nevando, ó, bem fraquinho ainda. E paisagem linda, né, com a cachoeira caindo na água e a neve toda branquinha em volta. Ai, lindo demais, tem que tomar cuidado. Dali no centro onde a gente estava, tem restaurante, tem loja, a gente andou uns 300 metros só até aqui, no mirante, em vista da cachoeira, e tem que tomar cuidado, porque como tá nevando, acho que tá um pouco escorregadinho, bem devagarinho. Vale a pena. Tem vários mirantes aqui, não tem só esse, não. Você pode andar mais pra lá, ficar mais de frente, você pode ir lá em cima, ó. Lá em cima também tem outro mirante que você vê a cachoeira mais distante, assim. Ai, muito demais, valeu a pena. A gente tá reclamando do frio, mas na verdade tá 2 graus só. Pode ir, tá vazio. Aqui tá 2 graus, só que a sensação térmica tá de menos 11, porque tá nevando e tá ventando, né? Eu tava pensando aqui, caramba, hoje é só o 2º dia. A gente ainda tem mais 8 dias aqui na Islândia. E a gente ainda nem chegou na pior parte, né? Que é a parte mais gelada, que é o norte. Imagina, será que a gente vai aguentar mais 8 dias aqui nesse país gelado? Sinistro, né? Essa cachoeira aqui se chama Gullfoss. Você não precisa pagar a entrada, é gratuita. Nem estacionamento precisa pagar. E o acesso é fácil, uns 500 metros só. E o mais legal aqui da Islândia é isso, né? Que você consegue percorrer de carro sozinho, sem precisar de guia. E a maioria dos pontos turísticos são gratuitos. Alguns você precisa pagar o estacionamento, mas a entrada é gratuita.
que é o valor do estacionamento, né, por carro, independente do número de pessoas. E algumas atrações privadas você paga entrada, como aquelas lagoas termais, né, as hot springs e as lagoas de águas termais. Essas você paga, mas também tem uma estrutura lá dentro que você pode utilizar. O Parque Nacional que a gente visitou ontem, a gente também não pagou a entrada, pagou só o estacionamento, que custou 1.200 coroas islandesas, mais ou menos aí uns 40, 50 reais por carro, né, independente do número de pessoas. That I could just erase, rewind, let it roll. Meet me back here next year. A gente chegou aqui na parte do geyser, ou geysers. Vocês sabiam, tem uma curiosidade, que esse nome geyser, para esse tipo de formação, olha aqui atrás, ó. Esse tipo de formação, ele se originou por causa dessa região aqui. Hoje em dia, em outros geysers do mundo, em outras, né, fontes de águas termais, o lençol freático ele passa muito perto da região magmática, então o magma, o calor do magma faz com que a água evapore e seja pressionada para cima. Esse tipo de formação recebeu o nome por causa dessas formações aqui. Mas por quê? Por quê? É porque em islandês veio no nome de geyser, em islandês significa jorrar. Geyser. E aí acabou... Em islandês, a gente não sei fluente. Como se pronuncia, mas vai deixar aqui um nome na tela. Esse termo em islandês significa jorrar, por causa desse movimento que a água faz. Essa região aqui é uma das mais ativas aqui da Islândia. Ele lembra muito a Nova Zelândia. Quando a gente esteve na Nova Zelândia, a gente foi para uma cidade, que a cidade, nos bueiros da cidade, saía esse vapor, esses geysers, esse cheiro horroroso de enxofre, de ovo podre, pela cidade inteira. A diferença é que aqui na Islândia, você está passando na rua, na estrada, você encontra essas regiões aqui e entra. Algumas são pagas, outras não. Lá na Nova Zelândia não, eram parques imensos e eram pagos. E era caro também. Aqui a gente passou por ali, estacionou, nem o estacionamento era pago. E aqui tem, nessa colina aqui, vários poços, geysers. E a gente agora vai lá em cima no mirante para a gente ver aqui o outro lado da região. Não deixe de vir aqui no mirante que tem aqui na parte de cima, que você consegue ter uma vista linda do geyser, e do outro lado da montanha também te vê uma paisagem toda branquinha. Muita gente só vem visitar o geyser e acaba não subindo até aqui, mas vale a pena a vista. Esse estroco, não sei se é assim que pronuncia, vou deixar o nome na tela, mas ele jorra água, acho que chega a 30 metros de altura. Enquanto o geyser, antigamente, quando ele estava ativo, chegava a 80 metros de altura. Olha que diferença, né? Mas infelizmente a gente não pode mais ver isso lá. Para quem não é muito aventureiro, não curte fazer uma viagem desse estilo que a gente está fazendo, né, de motorhome, dormindo dentro da van, nos campings, aqui tem muita opção de hotéis maravilhosos que você também pode se hospedar. Se você tiver mais esse estilo, tiver dinheiro para investir, porque os hotéis aqui não são baratinhos não, mas em todos os pontos turísticos que a gente está passando, tem hotéis bem próximos, maravilhosos. Aqui a gente acabou de passar em frente a um hotel-restaurante Geyser. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el sol. Essa é uma das cachoeiras mais icônicas aqui da Islândia. Olha só o tamanho dela. O mais interessante dessa cachoeira é que a galera pode passar lá por detrás da queda. Tá vendo ali, ó? Não sei se dá pra ver não, porque tem um caminhozinho, uma trilha que você faz. Você passa por detrás da queda d'água, por detrás da cachoeira. Deve ser muito legal. Vamos ver se a gente vai sentir cara assim. Si no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no Surreal, maravilhoso, perfeito, lindo
se hace cabo. Trata de festejar. Caraca, que foda! Estamos encharcados, mas felizes, né não, cabeção? Nossa, cada vídeo, cada foto. Nossa, que experiência! Não imaginava que era assim tão surreal. A gente chegou aqui no estacionamento dessa cachoeira e caiu um pé d'água e uma ventania, que tá ventando ainda, tá vendo? O carro tá até balançando. O carro tá balançando, tá difícil até de andar aqui. E a gente falou, cara, babou, porque já era 6h20 da tarde, da noite, né, perto de escurecer. Babou, com esse pé d'água, a gente não vai conseguir chegar lá perto da cachoeira. A gente já tava desanimando, já desistindo, mas continuamos aqui. Aí quando a chuva deu uma trégua, a gente correu, falou, vamos, é agora. Aí fomos andando pela cachoeira, aí conseguimos dar a volta por trás dela. E nessa hora que a gente chegou pertinho da cachoeira, o tempo abriu. Fez um sol e os raios de sol na cachoeira, assim, ficaram a coisa mais linda do mundo. Fizemos várias fotos, vários vídeos, conseguimos atravessar a cachoeira toda por trás dela. E quando a gente já tava voltando, depois de ter feito todo esse percurso numa boa, com calma, claro que a gente se molha muito, né, contando lá na cachoeira. Uma dica boa, no dia que você vier conhecer, visitar essa cachoeira, venha com ou uma capa de chuva, ou um casaco que seja à prova d'água. Porque a gente viu muitos turistas ali que tava com calça e capa de chuva mesmo, sabe? Então, se você se molhar, fica de boa depois, é só tirar a capa. Mas mesmo assim, vale a pena se molhar, vale a pena sair encharcado, porque é lindo demais a vista por trás dela. Nossa, é lindo demais, lindo demais. Quando a gente tava voltando, que a chuva começou de novo, mas aí deu tempo de a gente correr e chegar aqui no carro. Lembrando que aqui tem estacionamento pago, tá? Custa mais ou menos aí, acho que uns 8 euros, mais ou menos, por carro, né? Não esqueça de pagar ali na cabine, porque senão você pode ser multado. Chegamos num camping que a gente vai passar essa noite. Tem uma vista incrível. Só que amanhã a gente vai mostrar pra vocês, porque agora já tá escurecendo. E esse camping aqui não tem recepção. A gente só entra, aí tem um QR Code ali na entrada, na recepção. Que por esse QR Code a gente seleciona lá e paga, né? Custou 4.000 coroas para 2 pessoas e o carro. Eletricidade, se você quiser, 1.200. Banho, 400 por banho. E o banheiro, para usar o banheiro, você paga também 200 coroas por uso do banheiro. Então você já coloca ali, seleciona tudo que você quer no site mesmo e paga tudo online, super fácil. Aí no final você ganha um QR Code. Eu não fui lá ver o banheiro ainda, a gente tá com fome, que a gente acabou não almoçando nada, a gente só comeu biscoito, nachos no caminho. E agora eu vou fazer uma comidinha quentinha pra gente. Coloquei o fogãozinho aqui em cima, deixa eu testar pra ver se tá funcionando. Ahá, funcionou. Tantas estrellas brillan, quiero claro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebrar. Gostoso, a gente tava precisando de uma comidinha quentinha assim, sabe? Aquela comidinha que te abraça. Eu fiz uma massinha com molho bolonhesa, um molho meio pronto, mas dei uma incrementada com alho e cebola. E uma almôndega que a gente já comprou pronta também. Aí você só dá aquela fritadinha, aquela grelhada na frigideira, misturei com molho, tá gostoso, hein? Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras yo vea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Esse aqui é um dos lugares mais fotografados da Islândia. Mais uma aventura concluída com sucesso. A parte suja que ninguém vê. Olha só que legal.